A cólera, o medo e o remorso em nada auxiliarão seu despertar. Não vibre na energia da culpa, pois é impossível mudar o que é fato consumado. O tempo é o grande algoz da humanidade, Naline. No Senhor Tempo estão registradas todas as nossas ações, palavras e pensamentos. Estão nele gravados para toda a eternidade. Somente a virtude e o cultivo do bem acalmam nosso espírito, que ainda permanecerá longamente sujeito ao tempo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Schumorentz, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita. Hoje eu vou falar de um livro nacional contemporâneo psicografado. Mas antes de mergulhar nesse universo, eu já dou aqui os meus avisos iniciais. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aí o seu like, porque o seu like me ajuda demais. Se quiser, ative o sininho de notificações para sempre estar por dentro do conteúdo literário. E se você quiser também, me siga nas redes sociais, porque lá, diariamente, eu posto conteúdos relacionados à literatura, à cultura, à leitura no geral. Então, vamos para o vídeo de hoje. E pessoal, um livro nacional contemporâneo que é diferente de tudo que eu já falei aqui no canal é A Flor de Lótus, que é o volume 1 de uma tetralogia que se chama O Sândalo e o Jasmim. Esse primeiro volume foi psicografado por Sarah Goldman com a aproximação do espírito Kabir. Já começo dizendo que a experiência dessa leitura foi muito interessante para mim, porque é um livro que traz muitos ensinamentos sobre a vida, sobre o amor, sobre os nossos valores. É um livro que coloca a gente para refletir em muitas questões da nossa vida. Porque, antes de tudo, é um livro que fala sobre percalços, sobre conquistas, derrotas, sobre se reerguer, sobre várias coisas que são naturais em nossa trajetória, e nesse livro há uma explicação por trás de muitas coisas que acontecem com a gente e a gente não consegue entender necessariamente o porquê que isso acontece. Então, para mim, esse livro foi de um grande aprendizado, foi uma pérola que caiu na minha vida. Para começar, esse livro, ele abre de um jeito bem diferente. Ele começa nos apresentando um reino espiritual, com um nome bem diferente, como se fosse um palácio. E nesse palácio há grandes espíritos, muitos deles bem evoluídos e muitos deles que estão sendo resgatados após pagar alguns débitos que cometeram em alguma outra vida. Então, o livro já apresenta os personagens principais já nesse cenário espiritual. A primeira personagem que a gente é apresentado é a Naline, e no início do livro a obra já retrata que a Naline estava presa a um certo tipo de submundo, em que ela estava sofrendo bastante por alguns erros que ela vinha cometendo em outras vidas. Não é nem na mais recente, mas é em outras vidas já. E esse livro, ele já mostra o resgate desse espírito, até pelo grande amor dela, que nesse livro a gente conheceu como Rei Shandan. E isso para mim foi muito diferente. Nunca tinha lido um livro que se abrisse dessa forma, se apresentasse dessa forma. E só depois o livro se encaminhou para a história de quando aqueles espíritos ainda eram encarnados. Essa história deixa bem claro que esses espíritos estavam conectados já há muitas e muitas vidas. Então, eram espíritos que tinham algum tipo de débito uns com os outros. Eram espíritos também que se amavam muito, mas sempre que vinham para a Terra acontecia alguma coisa, então eles sempre estavam corrigindo esses erros. E essa história conta mais especificamente sobre uma encarnação deles na Terra. Depois, mais para o final do livro, uma segunda reencarnação, só que essa foi mais rápida, digamos assim, não se prolongou muito. Acho importante também já dizer para vocês, afinal, quem é Kabir, né, que leva o nome aqui na capa do livro.
Kabir é um espírito muito evoluído que, na maioria das encarnações, ele era conhecido como um mago, um médico ou alguém que estava sempre sensível à natureza, às coisas e que conseguia ler os olhos e a alma das pessoas. E é esse espírito que acompanhou também todos esses outros personagens, essas outras pessoas, no caso, que fez essa aproximação com Sarah Goldman. O cenário de reencarnação que esse livro nos mostra no primeiro momento é num tempo longínquo, bem antes de Cristo, em que existiam dois reinos, o reino de Shandan e o reino de Nimit. No palácio de Shandan, ele sempre zelava muito pelo seu povo, ele sempre participava das guerras, era ativo, ele sempre tentava deixar a soberba de lado e sempre pensava no bem de seu povo. E lá também tinha uma escola tanto para moças quanto para rapazes, né? As meninas, muitas delas ingressavam na escola real, onde elas aprendiam muitas coisas, muitas delas envolvendo inclusive questões espirituais, que no caso de Nalini ela foi resgatada de um outro reino para fazer parte dessa escola real do reino de Shandan. E uma coisa que é surpreendente é que nessa encarnação o mago Kabir já era o médico real da corte, ele já era o astrólogo, era conhecido como o mago, muitas pessoas tinham um grande respeito por ele. E ele percebeu que Nalini tinha uma configuração astrológica ainda quando ela estava no útero da mãe. Sim, gente, ele visitou a mulher que ia dar à luz a Nalini e falou que ela tinha esse poder e que ela tinha uma missão muito poderosa nesse reino, no reino de Shandan, e que assim que a filha nascesse e completasse uma determinada idade, ela precisava ir para o reino. Então, o destino de Nalini já estava traçado. Nalini, desde pequena, ela já apresenta uma personalidade bem peculiar, bem diferente das outras meninas da escola real, das outras princesas do palácio. Porque as outras meninas, elas sempre queriam visitar o rei, conhecer o rei e agradar o rei. E Nalini não tinha essa vontade. Ela era uma garota muito curiosa, ela sempre queria aprender mais sobre as coisas. Inclusive, ela pedia para o mago Kabir instruí-la em muitas questões do mundo espiritual. E ela também era doida para descobrir o que estava escondido no palácio. Então ela gostava de descobrir passagens secretas, né? Então ela sempre era muito curiosa. Através de uma fala da Nalini, o mago Kabir, ele já reconhece a última reencarnação dela e já sabia que ela estava de volta. Mas isso é um ponto que será interessante lembrar mais pra frente, mas é muito crucial no enredo. Chegou o momento em que ela foi apresentada ao rei Shandan e teve aquela conexão, atração mútua, mas não só uma questão de atração, mas era uma questão de amor muito profundo, muito visceral, que os dois sentiam um pelo outro. Importante mencionar também que nesse tempo o rei tinha uma esposa que era a Kalantara. A Kalantara era irmã do Nimit, um rei de outro reino que tinha algumas alianças com o reino de Shandan. Só que eles não eram realmente um casal, digamos assim. Eles realmente eram unidos por conveniência mesmo, até porque Kalantara, ela não tinha nenhum interesse no rei, ela tinha amado muito outra pessoa, ela tinha amado outro homem, e esse homem tinha sido morto numa guerra, e ela nunca esqueceu esse amor, e ela sempre deixou isso claro para Shandan. Então eles nem ficavam no mesmo aposento praticamente. Realmente eles só pareciam unidos por questões de aparência, conveniência, etc. E logo que o Shandan tem esse deslumbramento por Nalini, ele começa a convidá-la a fazer companhia para ele, a conversar com ele. Então os dois trocam ideias sobre o mundo espiritual, tanto Shandan quanto Nalini quanto Kabir. Então dá para ver também, o mago Kabir percebe que os dois são unidos e vinculados já
já em outras vidas, já em outras reencarnações, eles são espíritos que estão conectados. Mas sempre há uma reviravolta nisso tudo, né? A gente não pode esquecer que tem o reinado de Nimit. E Nimit era completamente o oposto de Xandan. Ele era, a certo ponto, muito dominado pela inveja, pela soberba. E ele, na verdade, tinha interesse em tomar a terra de Xandan, tomar vários reinos. Então a intenção dele, inicialmente, era atacar o reino de Xandan. Ocorre uma circunstância, que eu não vou dizer qual é, em que Nimit precisa visitar o palácio de Xandan. E nessa visita, que demora alguns dias, né, porque teve muitas festas, né, sempre tem toda uma cerimônia, uma apresentação quando o povo recebe outro reinado. E nesse tempo, o Nimit, ele encontrou a Naline e ele teve o mesmo encantamento pela Naline, o mesmo encantamento do rei Xandan. E o que ele pensa? Ele sequestra Naline e leva para o outro reino, e que só estabelecerá a paz entre os reinos se Xandan permitir que ele raptasse e levasse Naline. E o que será que Xandan faz? Qual a atitude que ele toma? Porque a gente percebe que entra numa questão muito complicada também, porque ele sabe que abrindo mão, por exemplo, da Naline, ele iria estar comprometendo muitas famílias que dependiam daquele reino. Muitas pessoas inocentes seriam mortas. Então, foi uma decisão muito difícil, né? Teve toda uma reflexão acima disso, e nessa questão também o mago Kabir, ele foi muito crucial e foi muito importante para explicar certas coisas ao Xandan, porque como ele tinha todo esse poder espiritual, ele sabia que Naline tinha uma dívida com o Nimit. Então, no primeiro momento, quando o Nimit tem aquela reação de querer raptar a Naline, a gente até começa a dar uma certa raiva, nossa, mas por que fazer isso? Qual a necessidade? Aí, nessa questão, o mago Kabir, como ele tem um poder espiritual muito forte, uma configuração astrológica muito poderosa, ele explica ao Xandan algumas coisas sobre o mundo espiritual mesmo. E ele explica para ele que Naline, na verdade, tem uma dívida com Nimit de outra vida. Vocês lembram que eu falei que ele reconheceu que a última reencarnação da Naline? Então, nessa última reencarnação da Naline, ela fez uma coisa muito horrível com o Nimit. Eu não vou falar aqui o que foi que ela fez, como é que foi que se deu aquelas circunstâncias todas. Eu sei que todos aqueles espíritos estavam envolvidos naquela outra vida também, e Nimit sofreu muito. Então, a gente entende aquela reação de causa e efeito do próprio universo mesmo, sabe? Ação e reação, uma ação que gera consequências. À medida que a gente vai, então, se aprofundando no livro, a gente vê que todas aquelas almas, elas tinham pendências, elas estavam ali com um propósito e elas precisavam quitar algumas dívidas, algumas coisas de maldade que elas tinham feito, às vezes até mesmo sem perceber, ações que elas muitas vezes eram levadas a pensando apenas em si mesmas, ações por egoísmo, e não necessariamente era uma maldade feita com essa intenção de machucar. E aí nesse ponto o livro traz grandes ensinamentos sobre isso, porque pelo menos para mim particularmente, eu refleti muito em muitas questões da minha vida, e eu acho que muitas pessoas que leram esse livro tiveram a mesma sensação. Quem nunca teve um momento assim na vida que questionou sobre uma coisa que queria muito e não conseguia essa coisa, e queria tanto, desejava tanto essa coisa e não conseguia, e se perguntava, poxa, mas por que eu não consigo essa coisa? Ou então gostava muito de uma pessoa e não podia estar com essa pessoa, e se perguntava, nossa, por que eu não posso estar com essa pessoa? Então, o livro traz grandes ensinamentos e mensagens a respeito disso, e a gente começa a parar para refletir sobre acordos que a gente possa ter feito em outras encarnações ou já no mundo espiritual, que obviamente a gente não recorda, a gente não lembra. Lembrando, gente, que esse
A Flor de Lótus é um livro espírita. Eu, particularmente, me identifico muito com muitas passagens do espiritismo, mas eu sei que nem todo mundo é assim, eu sei que cada um tem sua crença, eu sei que tem várias religiões diferentes, então, para mim, fez muito sentido, mas com certeza pode ser que para outras pessoas não tenham esse impacto, mas para mim teve. E é com muito amor que eu falo desse trabalho, dessa psicografia da Sarah Goldman, porque além de trazer grandes mensagens e grandes ensinamentos, como esse que eu li logo no início do vídeo, a escrita é muito refinada, poética e ao mesmo tempo fluida, ou seja, tem um vocabulário muito bonito, uma escrita muito linda, é aquela escrita que a gente realmente gosta de degustar. Tem aquelas passagens que chocam a gente, que a gente fica se demorando até naqueles trechos e parando para pensar em tantas coisas que podem ter acontecido no livro e também na nossa vida, ou seja, o livro reflete muito em nossa vida em vários quesitos. A história mostra também que não existe na vida e nas histórias um inocente e um culpado. Todo mundo tem as suas sombras e as suas luzes, o que eu acho isso muito legal. Eu gosto quando os livros abordam essa dualidade nas pessoas, as nossas sombras, as nossas luzes, a maldade que a gente sim é capaz de fazer, mas também ao mesmo tempo mostra o quanto a gente pode reerguer e ajudar outra pessoa, o próximo. O livro ele é dividido em alguns capítulos, mostra os espíritos já no mundo espiritual, no outro plano, outros já mostram eles encarnados, e quando eles estão encarnados, eles conseguem ter relapsos das outras vidas. Muitas delas são manifestadas através de sonhos, e alguns deles conseguem ter até visões, né? Então, e acho que isso pode acontecer com a gente também, quando a gente tem alguns sonhos, quando a gente tem algumas memórias que a gente não identifica bem de onde vem, ou então quando a gente tem aquele sentimento, como a gente sente um perfume, um cheiro, e dá uma sensação de nostalgia, de um déjà vu, e a gente não consegue saber dizer por que a gente está sentindo aquela nostalgia, por que a gente está sentindo aquela coisa, né? E nisso o livro Flor de Lótus explica bastante. Do ponto de vista técnico também não tenho o que reclamar, porque os capítulos são curtos, o que facilita muito na leitura. A escrita, como eu disse, é rebuscada e ao mesmo tempo fluida. Então, as letras também são grandes, tem um espaçamento muito bom, o que facilita para que seja uma leitura rápida. Lembrando, pessoal, que eu tenho uma resenha escrita desse livro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você se interesse em ler. Também tem um especial 5 motivos para ler A Flor de Lótus, também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vou deixar aqui também os links para aquisição do livro e os meios de contato da autora. Importante falar também, existe uma equipe atrás da Tetralogia do Sandor e o Jasmim, que é um grupo de estudos que eles discutem justamente sobre isso, sobre esses aprendizados, sobre esses valores, sobre a espiritualidade, sobre o livro. Então, se você tem interesse em fazer parte desse grupo de estudo, entre em contato com eles pelo Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição, e fale com eles, eles são super receptivos, são uns amores. Foi muito boa a experiência de conversar com essa equipe. Eu queria saber agora de vocês, vocês já leram um livro psicografado? Esse é o primeiro livro psicografado que leio. Me conte aqui porque eu quero saber, vamos trocar ideias. Se você não leu, o que você achou do vídeo? Essas informações eu gosto muito de saber. E ressalta assim novamente, para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixa já o seu like me ajuda demais a crescer aqui no YouTube. Me siga nas redes sociais se quiser, ative os sininhos de notificações. Eu desejo que vocês tenham um excelente dia e até o próximo vídeo.